Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina e hoje a gente vai conversar sobre o livro Razão e Sensibilidade. Então, lá no Instagram, eu perguntei às meninas e meninos qual livro que eles gostariam que eu conversasse, né, que eu comentasse aqui no canal a respeito de energia feminina, né, feminilidade, enfim. Para quem tá chegando aqui agora, aqui no meu canal eu falo sobre o universo feminino. Então, quando eu falo sobre livros aqui, eu vou sempre dar um enfoque nas questões da mulher, né, da feminilidade, da energia feminina principalmente, dentro da história, né? Então é uma avaliação da obra a partir das minhas ideias, né, gente? Das ideias ali que estão encaixadas naquilo que eu trabalho aqui no canal, ok? Então não é uma análise literária, não é nada do tipo, né? Eu sou uma leitora simples, entusiasta da literatura, com certeza, mas que estou vindo aqui para conversar mais sobre as questões da mulher que aparecem nesse livro aqui, tá? E quando eu digo questões de mulher, não são questões políticas, são questões da natureza, da nossa natureza feminina, ok? Então vamos lá. Como eu comentei, a princípio, lá no canal, eu recebi várias indicações, mas um dos livros que mais aparecia era Razão e Sensibilidade, junto com outras obras da Jane Austen. A gente sabe que a Jane Austen ela tem esse apelo muito grande para o público feminino, né? Não é novidade para ninguém que as meninas gostam de ler Jane Austen, então eu não me surpreendi. Mas é engraçado que esse livro especificamente apareceu muito. Então tem alguma coisa aqui que vocês estavam querendo saber a respeito de energia feminina envolvendo esse livro, tá? Porque a verdade é que quando a gente conversa sobre energia feminina e feminilidade aqui no canal, eu sempre falo da questão de você se deixar sentir, né? De você não ficar policiando os seus sentimentos, nem reprimindo o que você sente, porque a feminilidade, ela tá muito ligada ao que a gente sente no nosso corpo. Então eu já posso imaginar muitas meninas aí dizendo, poxa Marina, mas a personagem aqui que representa a sensibilidade, ela é um tanto perigosa, é para ela mesma, né? Ela age de uma maneira totalmente impulsiva. Será que é assim que a feminilidade funciona? Será que é assim que a energia feminina funciona? Então vamos entrar aqui nos porquês do não. Não, a personagem que tecnicamente representa a sensibilidade, eu tenho uma visão específica sobre isso. Então, bora lá. Antes da gente começar, eu quero dizer para vocês que eu cotejei, enquanto lia, essa edição em português que eu comprei para fazer esse vídeo. Eu não tinha esse livro em português, com a minha edição antiguinha aqui em inglês, tá? No original. E essa edição não tá muito boa na tradução não, tá? Nem na tradução, nem na revisão, mas enfim. Foi barato, gente. Foi um livro que foi R$20, a capa é dura, ele é todo bem trabalhado, enfim. A gente sabe que é o que é, né? Não é fácil você traduzir, e aqui, pelo que eu vi, não tem tradução, não tem revisão da tradução, pelo que eu olhei aqui. Tradução e revisão da mesma pessoa. Eu já conversei sobre isso quando fiz resenha aqui sobre livros de tarô. Não se deve ter o mesmo tradutor como revisor, porque eu sou tradutora e o que acontece com a nossa visão de tradutor? Ela fica viciada. Você como tradutor, você não consegue ter a mesma visão que uma pessoa que está chegando com os olhos claros para aquela leitura, tá? Porque você não vê mais nada na sua frente. Depois que você trabalha num texto para traduzir, você não enxerga, você tem que ter uma revisão de tradução, que vai ser um outro tradutor, que vai ver o que está errado na tua tradução, que você, né, você já estava com um ponto cego. Então, para vocês terem uma noção de que não é simples, é um trabalho. Você vê por que o livro foi barato, né? O livro foi barato porque ele não tem tanto trabalho por cima dele assim, né? Mas enfim, gente, fica a critério de vocês comprar essa edição ou não. Na estante fica lindo, né? Mas enfim, essa minha edição aqui é muito boa, ela tá em inglês. Outra coisa que eu não vi aqui foi nenhum texto de apoio, tá? Meninas, que a gente trabalha aqui a questão da leitura, né? Que eu já comentei com vocês. Textos de apoio ajudam a gente naquilo que eu comentei lá no vídeo sobre a vida interior, né? Da leitura ativa. Você entender o que você está lendo, você saber em que contexto aquela obra foi escrita, enfim. É
é meio chato quando uma edição não tem nenhum texto de apoio para te cimentar naquela época, no que estava acontecendo, quem é essa escritora, enfim. Essa da edição em inglês que eu tenho aqui, essa edição aqui tem um texto de abertura muito bacana, né? Que inclusive, eu vou dizer o nome aqui da moça que fez esse texto de abertura, essa introdução. Tem mais de um, tem um texto no final também bem bacana. Essa edição é ótima, gente. Texto introdutório da Jennifer C. Garland, muito bacana. Então, se você quiser procurar aí, gente, enfim, né, seria bacana vocês lerem uma edição que tem algum tipo de texto de apoio, tá? Para vocês poderem entender ali o contexto. Mas vamos lá, ok. Falando desses pormenores práticos, vamos conversar sobre o Razão e Sensibilidade, né? Razão e Sensibilidade, gente, é um livro escrito pela Jane Austen, em 1811, né? E é interessante porque ela colocou assim, publicado por uma dama, by a lady, né? Quando ela foi anônimo, a publicação foi anônima, ela não colocou Jane Austen ali, ela só colocou que foi escrito por uma dama, né? Então você já vê claramente foi uma moça que escreveu esse texto, que escreveu esse romance de corte. É bom lembrar que naquela época, ali no século XVIII, na Inglaterra, estávamos vivendo a leitura dos romances de corte, que seriam essas histórias em que a gente acompanha todo o processo do casamento, né, de como que era o matrimônio no século XVIII na Inglaterra, na sociedade britânica, que era todo... Na verdade, em qualquer lugar do mundo, o casamento sempre teve, gente, toda uma economia, a economia dos relacionamentos, né? Gente, eu peço desculpas a vocês, tá uma barulhada aqui danada hoje. Eu não sei o que tá acontecendo, peço desculpas, no vídeo de segunda-feira isso já tinha acontecido. Enfim, né, vamos abstrair os sons aleatórios, foquem em mim. Mas, enfim, essas obras, esses romances de corte ou novelas de corte tinham esse intuito, digamos assim, de mostrar como que funcionava toda como eu falei, essa economia dos sexos, dos relacionamentos, em que o homem não podia casar se ele não tivesse uma situação financeira para oferecer algo àquela mulher, e a mulher não deveria casar com qualquer homem, ela tinha que pensar muito bem com quem que ela ia casar. Então você vai acompanhando nas obras da Jane Austen, não só Razão e Sensibilidade, mas outros aqui, ó, A Persuasão, que é o meu preferido, Orgulho e Preconceito, enfim. Você vai acompanhando como que era difícil casar naquela época, ainda é muito difícil, na verdade não mudou, nesse sentido não mudou, porque o casamento continua sendo algo muito definitivo na vida. Mesmo que hoje seja mais fácil a pessoa se divorciar e tudo mais, ainda é uma ação da tua vida que pode mudar tudo, né? Se você engravida, se você tem filhos e depois você se separa, você tem uma questão que você vai carregar para o resto da sua vida. Enfim, as dores, os envolvimentos, não é gratuito você se magoar, né? Eu caso e depois separo. Bom, um divórcio é algo que magoa, é algo que fere tanto a mulher quanto o homem, né? Então, eu não tô nem falando de questões financeiras aqui, eu tô falando de questões emocionais. Então, não existe nada gratuito, sofrimento nenhum é gratuito. Então, casar é algo... ainda é algo muito sério, ainda define a tua vida, né? Então isso é algo que eu acho que faz com que a Jane Austen ela seja tão acessível para as mulheres modernas, porque ela fala de questões que lá no fundo, apesar de todo a sociedade estar diferente, lá no fundo, no nosso coração, ainda funciona muito assim que nem a gente vê aqui. É bom a gente pensar no seguinte, a Jane Austen, ela não escreve de uma maneira romantizada, ela não é interessante que ela tenha se tornado essa grande romancista dos romances românticos, que vem aí dos filmes, adaptações que foram feitas do livro, porque a Jane Austen em si, a literatura, a narrativa dela, não tem nada de muito romântica, gente, ela é muito prática. Da maneira como ela começa a Razão e Sensibilidade, ela vai falar sobre questões financeiras. Olha, o pai das meninas morreu, ele teve que deixar o dinheiro pro filho mais velho, porque naquela época na Inglaterra, os bens da mulher não passavam diretamente... Os bens não passavam diretamente para a mulher, tinham que ir para o homem. Então, enfim, fica-se na dependência de que esse irmão mais velho ia dar esse dinheiro lá que ele tinha combinado com o pai para as irmãs e para a esposa de segundo casamento do pai. Ele não faz isso, então elas acabam ficando com uma vida financeira, as irmãs, 3 irmãs e a mãe, muito complicada.
Elas acabam ficando com essa situação muito complicada, precisam contar ali com a ajuda de familiares e amigos, enfim. Gente, meu batom tava borrando aqui, tá? Eu tirei. Olha a intimidade da gente, mas tudo bem. É porque eu botei o brilho, eu acho que o brilho escorreu um pouquinho. Mas vamos lá. Ao longo da história, o que a gente acompanha, na verdade, é essas duas moças que são irmãs e que são muito diferentes uma da outra, tentando compreender muitas vezes como que a outra funciona. A gente pode pensar muito em como que o feminino é interessante, porque existem muitas maneiras de você lidar com a sensibilidade feminina, né? A gente tem ali a Eleanor, que não é tão mais velha assim que a irmã, mas tem muito mais sensatez, tem muito mais bom senso, representa um feminino mais encaixado. E a gente tem a Marianne, que é um pouco desesperada, né? A gente vê muito esse desespero nas meninas, né? Principalmente ali entre os 13 e 14 anos. Eu preciso beijar na boca, eu preciso namorar. Enfim, esse desespero por viver, que é natural, mas que pode causar um problema, às vezes, muito grave logo cedo na vida. Se essa menina ela não se cuidar, ela pode sofrer um baque logo cedo que atrapalha a visão dela do amor, dos relacionamentos logo de cara. Então a gente vai ver isso com a Marianne, porque ela vai sofrer uma decepção amorosa e a partir dessa decepção amorosa ela vai ter essa capacidade de entender melhor as coisas e entender um pouco a irmã, que também está passando por dificuldades. Ela é apaixonada por um cara que parece que não sai do lugar, ela tá lá esperando que ele faça alguma coisa e o cara não sai do lugar, então existe uma frustração, mas ao mesmo tempo ela não demonstra, ela fica quietinha na dela, né? Enquanto todo mundo é muito emocionado, digamos assim, né? Ela consegue se controlar e se conter melhor. E é interessante porque enquanto eu li o livro eu comecei a grifar todos os momentos em que a Eleanor, que é a irmã representada aqui pela razão, ela diz que que ela sentia compaixão pelas pessoas, né? Que ela tinha empatia. Então, em vários momentos aqui no livro, a gente vai ver a Eleanor dizer assim, principalmente sobre o Coronel Brandon, né? Que era um homem que ela via que tinha sofrido bastante na vida. Que ela sentia compaixão, que ela tinha pena, ela tinha essa sensibilidade sobre o que as pessoas precisavam dela. E é aí que eu acho que a Eleanor nessa história, ela é muito mais sensível que a própria Marianne. Porque a Marianne, ela vem pra trama muito impulsiva e muito egoísta. Então essa sensibilidade dela, na verdade, é muito mais egocentrismo do que sensibilidade verdadeira. Porque a sensibilidade verdadeira me parece muito mais a Eleanor, que é uma sensibilidade e é muito feminina essa sensibilidade da Eleanor, de você sentir o que as pessoas precisam de você, de certa maneira. E ela estava sempre em situações em que as pessoas precisavam dela. O que as pessoas precisavam dela? Da razão. As pessoas precisavam que ela fosse calma e tranquila, porque estava todo mundo fora de si. Então não é que ela fosse uma pessoa também racional, é que ela tinha mais tato e mais sensibilidade nas situações da vida, né? E por isso tinha mais bom senso, porque o bom senso muitas vezes vem da gente saber que o mundo não gira realmente em torno do que está acontecendo ali com a gente. Tem todo um escopo maior na nossa vida, inclusive em relação às pessoas que estão ao nosso redor, e a Eleanor, ela tem essa consciência. Eu acho que é muito bacana ler esse livro, gente, pelo fato dele contar pra gente como que outras mulheres viveram, né? A Jane Austen, ela é considerada uma autora realista, né? No sentido de que ela vai contar pra você como que era a vida doméstica das mulheres daquela época, de uma certa situação financeira, né? Como vocês podem ver, não eram ricas, também não eram mulheres muito pobres, então a gente diria ali que eram mulheres de uma classe média baixa, classe média. Enfim, ela vai contar pra você como que era dentro a gente tá falando da Inglaterra aqui, a gente não tá falando do Brasil, enfim. Mas ela vai contar como é que funcionava ali aquela vivência doméstica das mulheres, né, de aprender a costurar e a tocar, né? Enfim, as mulheres tinham uma vida criativa, por incrível que pareça, pelo menos essas mulheres aqui da qual ela escreve, tinham uma vida criativa bem estimulada, digamos assim. O que faltava muitas vezes era conseguir expressar essa criatividade, porque ainda não tinha esse processo na época para a mulher, né? Então ela vai falar aqui
não só a Jane Austen, tá, gente? Na verdade, a Jane Austen, ela vem ali numa leva de autores que começaram a falar nesses romances de corte sobre o casamento como uma instituição que precisava sofrer algumas mudanças, no sentido de que as pessoas queriam se apaixonar, as pessoas não queriam mais casar por obrigação. Então, nessas obras, ela vai comentar, entre outras, né? Eu tenho aqui atrás, por exemplo, Pamela, que é do Samuel Richardson, se não me engano, que foi uma obra que veio antes da Jane Austen, e inclusive dizem, né, que todas essas obras da Jane Austen vieram meio que na linha desse Pamela. A gente vê isso até hoje no mercado editorial, né, gente? Você vê que saiu Crepúsculo, depois tinham vários livros parecidos com Crepúsculo, enfim. Sem querer comparar, né, a qualidade, mas enfim. Apesar de que eu não tenho nada contra Crepúsculo, não me batam, tá? Eu já gostei de Crepúsculo. Mas o que eu quero dizer as pessoas meio que copiam umas às outras, né? Nada se cria, tudo se copia, já dizem os antigos. Essas obras de corte, vai haver uma contestação, digamos assim, desse casamento em que as pessoas não estão apaixonadas, né? Então essas jovens aqui buscam o amor. Elas não buscam casar por obrigação e nem por dinheiro. Elas querem casar com homens que elas amam. Mas ainda assim, o dinheiro vai ser sempre uma questão nessa obra aqui. Sem querer dar spoiler, tá, gente? Pula aí um pouquinho pra frente se você não quiser spoiler. Mas a decisão do Sr. Willoughby por escolher uma mulher com dinheiro vem do fato de que, né, um homem sem meios naquela época era uma coisa complicada, né? O próprio interesse romântico da Elinor, o Edward, com quem ela fica no final, a gente tem o final feliz da Elinor, ele também era apaixonado, mas ele não tinha como tomar nenhuma atitude ainda, porque ele não tinha como financeiramente. Ele só consegue ir lá e pedir ela em casamento quando ele organiza a vida dele. Então, isso é uma questão que a obra vai trazer. Apesar do casamento ser uma questão de amor, também entra nos relacionamentos entre mulheres e homens sempre um componente de segurança. A mulher busca segurança. E isso não é diferente hoje em dia. Mesmo que você trabalhe, mesmo que você seja uma mulher de carreira, você, em geral, não vai querer um homem que não possa te dar nenhum tipo de segurança ou agregar a sua segurança, ok? Pouquíssimas mulheres pensariam em casar com um homem que não pode trazer nenhum tipo de segurança para elas, seja uma segurança material ou até mesmo uma segurança em geral, né? Um homem que traz aquela segurança. Mas a segurança material também é muito importante. Você saber que se você, por exemplo, né, a mulher fica grávida, né? Então se a mulher, ela vai, vamos dizer que ela precisa que o homem, ele tenha ali, ele cuide da questão financeira durante um certo período, enquanto ela vai cuidar do bebê, enfim, ela quer ficar 2 anos com o filho, 3 anos com o filho. Então ela tem que pensar em um homem que possa fazer isso por ela financeiramente, pela família, né? Então, enfim, vocês podem ver que, apesar da nossa geração também ser uma geração muito romantizada, existem questões que pegam nos relacionamentos que não tem nada a ver com amorzinho, né? Tem toda uma parte prática, e a Jane Austen era uma mulher muito prática. Então ela era tão prática que você vai ver ela descrever assim, ela tem cenas na qual ela descreve perfeitamente o que está acontecendo, o que cada pessoa está fazendo. Enfim, ela é bem descritiva. Não é, como eu falei para vocês, uma leitura muito apaixonada. Tanto que eu não sei se vocês conhecem a Charlotte Brontë, né, que escreveu Jane Eyre. A Charlotte Brontë não era muito fã da Jane Austen, porque ela dizia que faltava paixão nas obras dela. Então, né, cada um aí sabe o que acha. Eu concordo que os homens da Jane Austen são bem fraquinhos, né? Os homens, as mulheres são muito interessantes. Ela entendia de mulheres, mas vocês vejam, gente, que a Jane Austen nunca casou, tá? Ela recebeu uma proposta, mas ela nunca casou. Então, ela não entendia muito de homens mesmo. Talvez tivesse ali uma dificuldade de criar um homem, né, com borogodó. Porque a verdade é que nenhum homem da Jane Austen... Eu sei que vocês aí, fãs do Sr. Darcy, vão ficar com raiva de mim, mas a gente conversa melhor sobre isso quando eu fizer um vídeo sobre Orgulho e Preconceito. Mas quando você lê, não é aquele cara do filme. Na leitura, o Sr. Darcy também não é um cara tão, né, quente. Não é, né? É tudo muito britânico aqui. É tudo muito, digamos assim... O homem mostra a sua força na hora certa, né? O homem, ele não é ostensivamente sexy, másculo.
não é algo nessas obras aqui que você vai ver. O homem vai mostrar essa masculinidade dele nas coisas práticas, ele vai provar o amor dele ali nas coisas práticas, e é assim que a gente vê o Sr. Brandon também, né, o Coronel Brandon, que vai ser um esteio para elas. Sempre que dá alguma situação, que acontece alguma complicação, que acontece algum problema, ele aparece como um salvador. Então ele aparece como um cara que, como eu falei, por isso que eu admiro o personagem do Coronel Brandon aqui, porque ele desempenha aquela masculinidade que eu e muitas mulheres admiramos, que é a realidade da coisa, é o cara que conserta as coisas, é o cara que faz uma estante. Eu vou ser sincera pra vocês, gente, que a gente tá numa conversa aqui, entre o Sr. Willoughby e aquela conversa mole de poema e um cara que é prático, eu prefiro o cara prático. Eu sou prática, né? Eu amo romances, amo literatura, amo poemas, mas eu não quero um cara que declama poemas pra mim, mas eu não posso contar com ele, né? Então eu acho que a questão eu prefiro alguém que faça uma estante de livros pra mim, que saiba mexer com madeira, você sabe? Então assim, eu entendo que no final a Marianne, né, ela acabou muito melhor do que se ela tivesse ficado com quem ela queria ficar. E aqui também fica uma lição pra gente, né? Esses corações partidos que são necessários. E algo que eu achei interessante é na maneira como aquela sociedade descrita pela Jane Austen aqui vê o coração partido da mulher. Hoje em dia, quando a gente diz assim, olha, eu tô mal, eu tô chorando porque eu não tô bem, eu terminei um relacionamento, ou eu me magoei, alguma coisa não aconteceu, as pessoas não entendem. As pessoas criticam, bora, próximo, next, thank you, next, né? Não é aquela musiquinha? Quer dizer, não existe a permissão da fragilidade feminina, né? E de se curar para se abrir para um novo relacionamento. É uma exigência de que você seja, como eu sempre falo para vocês aqui, dura, né? Você seja de ferro. A sua feminilidade fica aonde nessa conversa? Aqui é o contrário. Quando a Marianne, ela sofre a decepção com o Willoughby, gente, eu tô spoilando, desculpa, tá? Mas, pelo amor de Deus, esse livro já tá aqui há muito tempo. Me desculpa se eu spoilei pra vocês. Mas, enfim, quando ela sofre a decepção com o Willoughby, as pessoas entendem. As pessoas entendem o que ela tá passando. As pessoas, olha, vai ficar tudo bem. As pessoas, elas têm um certo carinho. Porque elas sabem que existe uma fragilidade, principalmente na mulher jovem, né? Enfim, é algo que a gente não vê hoje, que é essa permissão. Posso ser mulher? Posso ser sensível? Obrigada. E algo que eu gostei, a gente gosta de acompanhar aqui, essa certa tolerância que havia muito mais à fragilidade e vulnerabilidade feminina naquela época, né? E é algo interessante que a própria Agatha Christie, que é uma autora que eu gosto muito, na autobiografia dela, e ela pegou ali um pouquinho da era vitoriana, não é a época da Jane Austen, mas ela pegou um pouquinho da era vitoriana, ela vai falar que as mulheres se faziam de frágeis. A mulher nunca foi fraca, mas ela se fazia de frágil porque, né, ela recebia atenção, ela recebia cuidados, enfim. É algo que a gente deveria voltar a fazer, gente. A gente tem que ser esperta. A coisa que eu queria mostrar pra vocês é uma passagem do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu acho que casa muito bem aqui com Razão e Sensibilidade. Deixa eu pegar. Deixei marcadinho para poder mostrar para vocês. Nesse capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos, o título do capítulo é A Mulher... Não é o título do capítulo, mas é um subtítulo, tá? É um capítulo dentro de um capítulo, gente, não me perguntem. Enfim, tá escrito assim, o título é A Mulher Ingênua como Presa. E aqui a gente vai ver a própria Marianne e a própria Elinor. É muito interessante a análise que a Clarissa Pinkola Estés, ela faz aqui, né? Ela fala, mesmo com uma criação criteriosa por parte dos pais, a jovem pode, especialmente a partir dos 12 anos de idade, ser seduzida de modo a se afastar das suas verdades por grupos de colegas, forças culturais ou pressões psíquicas, começando assim a assumir riscos com bastante imprudência no esforço de descobrir as coisas por si mesma. É exatamente o que a Marianne faz aqui nesse livro, né? Aí ela fala, no início das nossas vidas, nosso ponto de vista feminino é muito ingênuo, o que quer dizer que nossa compreensão emocional do que está oculto é muito tênue. No entanto, é assim que todas nós começamos. Somos ingênuos e nos convencemos a entrar em situações muito confusas. É exatamente isso. Enfim, ela vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E aí ela diz...
Qualquer que seja o dilema em que se encontre a mulher, as vozes das irmãs mais velhas na sua psique continuam a lhe recomendar consciência e sensatez nas suas escolhas. Então aqui, olha só como é que é interessante que ela está falando exatamente da Eleanor e da Marianne, né? A gente tem uma irmã mais velha sensata, em orgulho, em razão e sensibilidade, e a gente tem uma irmã mais nova, ingênua, né? Impulsiva. Tanto que eu assisti o filme recentemente com o meu pai, e a gente estava tentando entender qual seria o signo delas, né? Elas seriam, enfim... Eu diria que a Eleanor seria de um signo de água. Ela seria ali de Câncer, Peixes, Escorpião, porque ela retinha as emoções, o que signos de água fazem. E a Marianne seria um signo de fogo. Sagitário, Áries, Leão, Escolha. Ela era impulsiva, e impulsivos são foguentos, né? A galera que tem fogo no mapa, ou ela teria a lua em fogo. Para se jogar nas coisas da maneira como ela faz durante o livro, né? Mas para vocês terem uma noção, eu peguei essa passagem de Mulheres que Correm com os Lobos para vocês verem que, na verdade, isso que acontece aqui com essas personagens, a ingenuidade de uma, a sabedoria da outra, é algo que está dentro da nossa própria psique. E se a gente for avaliar essa obra com uma visão mais junguiana, mais da psicanálise, a gente pode pensar que todos esses personagens fazem parte de uma mulher só. E aí eu vou pedir a vocês que façam esse esforço para me acompanhar, tá? Quando você analisa do ponto de vista da psicanálise junguiana, você tem que pensar em todos eles como parte de uma mulher. Então eu selecionaria aqui tanto a Marianne, como a Eleanor, como o Brandon e como o Sr. Willoughby, como partes de uma mulher. Então a gente tem aqui, dentro da sua cabecinha, a gente tem a Marianne e o Willoughby, que é o seu lado feminino e masculino, romântico e ingênuo. E a gente tem do outro lado a Eleanor e o Brandon, o Coronel Brandon, que é um lado mais sensato e mais sábio da nossa natureza, né? Feminino e masculino também. Então, o que seria interessante é, quando você tem um desequilíbrio, digamos assim, quando você está deixando a parte ingênua mandar, você acaba atraindo homens, talvez, como o Sr. Willoughby, porque ele está, na verdade, refletindo uma parte sua, né? Ele está dizendo aquilo que você quer ouvir. E você está um pouco desconectada das verdades, da realidade, que é o que vem ali com a Eleanor e o Coronel Brandon, né? Então, o ideal seria nós termos ali um equilíbrio entre todas essas vozes e todas essas partes da nossa natureza, que é tão plural, a gente tem muitas pessoas dentro da gente, que haja um equilíbrio entre o romantismo e a realidade. E vocês estão vendo isso de uma pisciana. Muito difícil, gente. Very hard. Então, digamos que numa psique saudável, né, numa mente saudável, a gente precisa ter uma noção de onde a gente está se metendo e da gente ver aquilo que está na nossa cara, né? Então, quando vocês lerem Razão e Sensibilidade, a Eleanor, ela observava muito. E o que eu sempre falo sobre a observação? A necessidade da vida interior, que eu fiz um vídeo sobre isso, né, na semana passada. Por quê? Porque é o que te dá a possibilidade de observar os erros dos outros, de também observar como é que as pessoas agem. Será que as pessoas, elas fazem o que elas falam? Por exemplo, o Sr. Willoughby, ele declamava poesias, Shakespeare, né? Mas o que ele estava fazendo de fato para ficar com aquela moça, né? Então, assim, essa capacidade de observar e de dar um tempo para a pessoa provar, mas também se a pessoa não provar, aceitar e seguir com a parte prática da vida, é algo que a Eleanor traz. E eu acho que é o que muitas vezes salva a parte feminina da nossa natureza, principalmente quando a gente tem aquele momento do coração partido, que é quase um batismo de fogo, um momento de iniciação para a mulher, que ela tenha o coração partido, para que a partir disso, né, ela consiga entender melhor o que não está na cara. E é isso que a Clarissa Pinkola Estés, em Mulheres que Correm com os Lobos, ela vai dizer. A maturidade feminina é conseguir enxergar aquilo que não está dito. Não estava dito que o Sr. Willoughby não era confiável, mas era algo que você podia sentir. A irmã sentiu. Por quê?
porque ela tinha uma vida interior muito maior, ela vivia muito menos ali na ação da vida e ela observava mais, né? Então é isso, gente, um livro sensacional, assim, como literatura faz parte do cânone mundial, tá? É livro que você deveria ler, não é para dizer que você leu, mas é para você aprender aqui sobre a maneira como as mulheres já viveram. Se você tem interesse no feminino, você deve ler Jane Austen, porque ela vai contar para você sobre toda a ideia do que era a mulher numa determinada época, né? E eu acho muito interessante porque criticam muito os homens pelas mulheres não serem publicadas e tudo mais, mas é interessante porque quem mais elogiou a Jane Austen foram homens. A Jane Austen, ela não fez sucesso em vida. Ela não era famosa em vida. Ela ficou famosa depois da morte dela, quando vários homens que eram literatas, eram escritores, leram e disseram, mas essa mulher escrevia muito. A gente tem que começar a falar sobre ela. Então você vai ter J.K. Chesterton, C.S. Lewis, Rudyard Kipling, vários escritores famosos vão falar sobre a Jane Austen, e assim ela vai entrando no cânone mundial da literatura. Esse livro vai sendo lido, né? Uma mulher, por exemplo, como a Charlotte Brontë, não gostava dos livros dela e criticou os livros dela. Enfim, então eu acho interessante a gente pensar como que muitas vezes a habilidade de uma mulher, e aí eu tô partindo da questão feminina, que é o nosso tema aqui no canal, quando uma mulher ela é tão boa, mas ela é tão boa que ninguém tem como negar, e era o caso da Jane Austen. Ela escrevia muito bem. Lembrando que ela era filha de um pároco, né, de um pastor, então ela teve o privilégio de ler em uma época em que a maioria das pessoas não tinham. Então provavelmente ela tinha lá os livros do pai que a ensinou a ler, e ela lia esses livros e assim ela desenvolveu essa habilidade, né? Mas ainda assim era uma excelente escritora e uma excelente, eu diria, biógrafa da época dela e da vida doméstica, né, das questões das mulheres daquela época. E, gente, sim, naquela época o casamento era o centro de tudo, né? O casamento para a mulher era o que ditava ali como que ia ser o resto da vida dela. Então era uma decisão muito importante, e é isso que vocês vão encontrar aqui em Razão e Sensibilidade, né? Como é difícil, como era difícil, ainda é, como eu falei, você encontrar a pessoa certa, se apaixonar pela pessoa que pode dar para você, tanto financeiramente quanto emocionalmente, aquilo que você precisa. Tudo tá ali encaixadinho, muito difícil de acontecer. Então ela vai falar sobre isso aqui também, e eu acho que qualquer uma de vocês vão sentir identificação. Quem sabe vocês vão se sentir... Talvez você sinta identificação maior com a Marianne, talvez com a Eleanor. Eu deixo claro aqui, porque, né, a gente tá numa conversa, eu sou mais a Eleanor, claramente, né? Apesar de que tem uma Marianne aqui, né, batendo no meu peito. Mas a gente precisa ter, digamos assim, a ponderação, a sensatez da Eleanor. Então eu espero que vocês leiam. E se vocês já leram esse livro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Fica aqui a dica. Beijo, a gente se vê no próximo vídeo.